Continuando nossas palestras, e agora a palestra sobre entregando 1 bilhão de requests e armazenando 30 bilhões de objetos. Eu quero chamar aqui ao palco o software developer, líder da Globo.com, Nelson Marcos de Almeida. Boa tarde, pessoal. Obviamente, começar agradecendo aqui pela oportunidade de estar aqui, parabenizar a comunidade, porque quem já promoveu o evento sabe o tanto de imprevisto que tem e a gente nunca sabe qual é o resultado que isso vai gerar. Então, é muito importante a gente estar valorizando esse trabalho aí. Bem, galera, eu vou falar sobre entregando 1 bilhão de requests por dia e armazenando 30 milhões de objetos. E eu sei que a galera voltou do almoço, então, para quem estiver aí um pouquinho mais sonolento, eu resolvi deixar de cara aqui o slide mais importante da minha palestra. Se tiver uma única coisa que vocês podem levar dessa palestra é OpenStack Swift mais Nginx são ferramentas extremamente poderosas. Se você oferece algum serviço de infraestrutura, se você oferece algum serviço de armazenamento, essas ferramentas são excelentes e provavelmente vão poder ajudar vocês bastante. Esse aqui eu acho que é o segundo slide mais importante, não por ser meu repositório, mas é porque nele eu coloquei todos os links necessários para quem quiser ter contato com essas coisas. Então, eu coloquei a documentação oficial do Swift. Eu coloquei ali duas formas para quem já quer meter a mão na massa. Então, vocês podem já... Tem uma forma ali para quem tem pressa, que é usando Vagrant, e tem outra forma ali que é para quem quiser instalar manualmente ponto a ponto. Coloquei o link do Nginx, que é bem facinho de achar, ficou claro no Google. E, além disso, vai ter no restante do repositório os slides e também o texto que eu escrevi para essa apresentação. Bem, dito isso, eu vou contar agora como é que a gente saiu de um passado onde nós tínhamos 5 servidores e 6 projetos e chegamos a ter 26 servidores e 216 projetos no OpenStack Swift. Esses servidores são separados tanto no data center do Rio quanto no data center que a gente tem em São Paulo, que na verdade é um ponto de presença, mas a gente replicou a nossa infraestrutura toda lá. Bem, o ato 1 dessa história ele começa explicando a motivação, que foi mais ou menos em 2011, quando a Globo.com era uma empresa que tinha um data center próprio, e ela tinha um workflow de trabalho bem padrão, que era o desenvolvedor codava, ele pedia uma janela e ele aguardava o deploy. Se acontecesse algum erro, ele codava de novo, pedia outra janela e aguardava de novo. Aconteceu que, de tanto aguardar, os nossos desenvolvedores começaram a não ficar muito satisfeitos com esse flow. E eles foram buscar alternativas. Então, eles foram acabar usando os serviços da Amazon. E aqui ficou uma lição muito importante para a gente, que os desenvolvedores eles estavam dispostos a abrir mão do suporte que a gente oferecia, porque esse era o acordo. A gente, desenvolvedor, você vai dormir a noite inteira, você vai ter o final de semana tranquilo, a gente vai atender o telefone de plantão, mas a gente vai definir o que você sobe ou o que você deixa de subir no ambiente. E eles optaram que chegou no momento que aquela relação já não estava mais legal para eles. Então, a gente meio que aprendeu que a infraestrutura ela não podia ser o gargalo de entrega de valor para o cliente. Na Globo.com não é a infraestrutura que é o valor. Na Globo.com é o vídeo, é a matéria, são essas coisas que são o valor. E a gente não podia ser o gargalo. E a gente percebeu, até olhando o mundo para fora aí, que se o seu desenvolvedor da sua empresa estiver dentro desse fluxo, e se você não sabe que ele está buscando alguma solução alternativa, provavelmente ele já encontrou e já está utilizando. Aconteceu que uma dessas aplicações cresceu, era a aplicação que recebia as matérias que iam para a home da Globo.com, e a nossa diretoria decidiu que era a hora de trazer aquela aplicação para dentro da Globo, para o nosso data center. Então, nós precisávamos replicar o S3 da Amazon, que era o serviço que eles utilizavam lá, e na época a gente acabou escolhendo o OpenStack Swift. A gente não conhecia muito bem a ferramenta, mas acabou que ia se mostrar uma solução muito, muito, muito boa e uma ótima escolha. E por que seria uma ótima escolha? Quando a gente fala de armazenamento, normalmente o mercado fala de 5 desafios, né? Que é a replicação, você não pode ter seus dados num lugar só. Se o teu principal servidor de dados queimar hoje, você tem que ter um backup, você tem que ter aqueles dados prontos em outro servidor. A consistência, se você replica os seus dados entre 2 servidores diferentes, você está garantindo que aqueles dados estão consistentes? Quando foi a última vez que tua rotina de backup rodou? A escalabilidade, se você tem uma pessoa acessando um arquivo, você tem um desafio. Se você tem 10 mil pessoas acessando o mesmo arquivo, é outro desafio. Organização, como é que você guarda, por exemplo, 1 milhão de arquivos de uma única aplicação? Você vai colocar tudo dentro de um diretório só? Não vai dar conta. 2, 3, como que você vai organizar isso? Onde que acontece o melhor custo-benefício? E, por último, o custo, né? Quando eu estava
ensaiando essa apresentação com o meu time, eu falei que hoje em dia o mercado é preocupado com o custo. O mercado sempre foi muito preocupado com o custo. Isso não é nada de hoje. Bem, o ato 2 ele começa apresentando a ferramenta em si, né? E antes de apresentar, tem alguém aqui que ainda não usa o OpenStack, veio para conhecer? Pô, bastante gente, bastante gente. Bem, o OpenStack Swift ele é 100% independente das demais ferramentas do OpenStack, ou seja, você pode baixar só o Swift e começar a rodar ele. Inclusive, esse é o cenário da Globo.com. Eu nem sei se eu podia falar isso aqui, mas a gente usa CloudStack com o OpenStack Swift para armazenamento de dados, mas a gente também está estudando a migração para OpenStack. Na verdade, começou com CloudStack porque a gente tinha um suporte corporativo, era começo da computação em nuvem, essas coisas. Bem, antes de continuar essa palestra, eu só queria fazer uma diferenciação conceitual entre arquivo e objeto, né? Porque, no fundo, o OpenStack Swift, embora a gente fale que ele armazena arquivos, ele armazena objetos. E qual que é a diferença? Um arquivo ele é um conjunto de dados, né, com começo, meio e fim, acessado através de uma árvore de diretórios. Então, se a gente tem um Mac, se a gente tem um Linux, se a gente tem um Windows, a gente tem as nossas pastinhas lá. Só que um objeto ele também é o mesmo conjunto de dados, com começo, meio e fim, mas que normalmente ele é acessado através de um identificador único. Então, ele não está dentro de uma árvore de diretórios. Normalmente, você vai acessar ele utilizando uma URL. Tá, e como é que o Swift ele resolve esses 5 desafios? Primeiro é o custo. O Swift ele foi feito para rodar em hardware de alta performance ou hardware commodity, tanto faz o cenário que você tem dentro do seu data center. A organização do Swift. Toda vez que você vai armazenar um arquivo dentro do Swift, ele calcula um hash, com o nome daquele arquivo, e ele decide automaticamente para você onde aquele arquivo vai ser guardado. Escalabilidade. Pode ser vertical ou horizontal, ou seja, você pode comprar discos maiores para o seu cluster, ou você pode adicionar novos servidores no seu cluster. E a replicação e redundância. Todo arquivo que é escrito no Swift, por padrão, ele vai fazer 3 cópias. Se você tiver 3 servidores no seu cluster, ele vai botar uma cópia em cada servidor. Se você tiver 3 zonas, ele vai botar uma cópia em cada zona. E se você tiver um servidor com 3 discos, o Swift vai botar um arquivo em cada disco. Então, ele tenta segregar ao máximo para garantir que você tenha essa replicação. Consistência de dados, o Swift tem uma série de processos internos, ou seja, os servidores de armazenamento ficam o tempo todo conversando entre si e qualquer inconsistência identificada, ele automaticamente repara. Bem, um disclaimer aqui, que eu achei necessário fazer para essa palestra não ficar marqueteira, nem de vendedor, o Swift ele tem algumas limitações, e a primeira limitação é que ele é eventualmente consistente, ou seja, se você escreve muito no mesmo arquivo, pode ser que em algum momento você veja uma versão anterior do arquivo. Então, por exemplo, para aplicações de tempo real, ele não é recomendado. Mas, normalmente, você vai utilizar o Swift para arquivos estáticos. Arquivos em tempo real, você vai deixar no teu servidor de aplicação. E ele tem essa limitação para quem usa discos normais, e para quem não usa SSD, que é de você colocar 1 milhão de objetos por container. Container é a unidade mais básica que você usa para armazenar os seus arquivos. É como se fosse a sua pasta raiz. Então, você tem uma limitação de 1 milhão. Tá bom. Essa aqui é uma arquitetura padrão de Swift. Você vai ter a proxy, que é um ou mais servidores que vão receber os requests dos seus usuários, tanto para a escrita quanto para a leitura, e ela vai encaminhar aquele request para as histórias de nodes. E, enquanto isso, em background, as histórias de nodes estão conversando entre si ali o tempo todo, vendo a consistência dos seus arquivos e executando, normalmente, rsyncs, para garantir que seus arquivos estão lá como esperado. Então, tá. Aqui é o ato 3. No ato 3, a gente vai falar sobre a implementação do OpenStack Swift na Globo.com. Diferente do que se pensa, a Globo.com é uma empresa que tem os problemas e as soluções normais do mercado. E nós começamos a usar o Swift com 5 servidores e temp-alf. Temp-alf é um método extremamente não recomendado para a produção. Não façam isso. Mas, para o cenário que a gente tinha, para o número de clientes que a gente tinha, funcionou e atendeu bem a gente. Então, foi isso. Funcionou, vamos embora. Mas, obviamente, a gente tinha que migrar, a gente tinha que melhorar isso, então a gente passou a usar o OpenStack Keystone. Né? Então, foi bem tranquilo, eles se integram e falam bastante fácil, foi só aprender um pouquinho sobre Keystone e começar a funcionar. Quando a gente colocou o Keystone, a gente teve, durante um tempo, manter o temp-alf e o Keystone, porque a gente tinha a política de não quebrar as aplicações dos nossos clientes. Né? A gente não podia simplesmente desligar o que eles estavam usando e porque a gente quer botar uma nova ferramenta de autenticação, por mais que ela seja mais segura, mais robusta, mais profissional. E foi uma transição bem suave para os nossos clientes.
E aí a gente aprendeu outra coisa bem interessante, que é os clientes eles tendem a apoiar as suas mudanças se você cultiva uma relação de respeito mútuo. Então, muitas vezes, algumas empresas ainda têm aquela cultura de silos e lá no nosso time a gente sempre tentou estar próximo dos nossos clientes, né, para poder ver as dores, as dificuldades, as dúvidas que eles tinham e assim a gente poder fazer com que a gente tivesse uma boa relação. E a gente acha que isso ajudou bastante nesse processo de desligar o método antigo e colocar o método novo. Quero que isso torne, inclusive, era melhor para eles. Tá. Foi aí que a gente teve o primeiro grande cliente, que foi o Tsuru. Alguém aqui já ouviu falar de Tsuru? Conhece Tsuru? Algumas mãos. Tsuru é um Platform as a Service, né? Ou seja, o desenvolvedor vai lá, prepara o código dele e com um único comando ele faz o deploy desse código, o Tsuru provisiona um container, instala as dependências, bota o código lá e garante que aquele código está rodando e o desenvolvedor não tem que se preocupar com mais nada. É um serviço bem parecido com o Heroku, só que esse foi desenvolvido na Globo.com, o código é aberto para quem quiser usar e experimentar. Foi o Tsuru. E foi então, quando a gente entrou o Tsuru, a gente começou a adquirir vários clientes, várias pessoas, porque a gente acredita que como as pessoas viam, olha, o Tsuru está usando, o Tsuru é uma ferramenta importante, então o Swift já deve estar robusto, já deve estar mais sério. Começaram a entrar vários clientes, e com a entrada desses clientes a gente pensou, bem, agora está na hora da gente encarar o mundo. Vamos pegar e vamos abrir isso aqui para responder requests da internet. Só que quem trabalha com internet sabe que quando você bota a cara na internet, você tem que estar preparado para aquilo. E para encarar esse desafio, a gente acabou escolhendo o Nginx, que já era uma ferramenta que atendia vários projetos nossos relativamente importantes e que é uma ferramenta muito robusta para quem já teve a oportunidade de trabalhar e para quem não teve, eu recomendo muito que conheça. Tá. Quando a gente colocou o Nginx, a gente ficou com a estrutura mais ou menos assim. A gente tinha um servidor de front-end, um balanceador ali no meio e tinha as proxies que atendiam, e aí as proxies encaminhavam os requests para as histórias de Node lá que a gente já mostrou. Foi então aí que entrou o segundo grande cliente, que foi quando o pessoal do G1, o maior portal de notícias do Brasil, entrou em contato com a gente falando, olha, a gente vai começar a usar o Swift. A gente perguntou aonde, e eles falaram na home do site. E a gente, tá bom, né? Beleza. E aí foi o momento que a gente viu, olha, a gente virou para o nosso gerente e falou, precisamos de mais máquinas e precisamos urgente, porque já estava tudo do G1 preparado para fazer essa virada, eles avisaram para a gente na véspera, e eles não tinham muita ideia, tipo, é só o G1, não é nada demais, mas não, sim, cara, vocês são G1, é demais. E a gente passou a noite, assim, instalando mais uns 5 ou 8 servidores. A virada aconteceu e foi sem problema nenhum, né? Então, quando você tem uma aplicação, você tem um serviço que atende o serviço de back-end mais importante e um dos serviços de front-end mais importantes, você é reconhecido e aí você passa a crescer, mais pessoas querem ter contato ali com o seu produto, saber mais sobre ele. Bem, depois do G1, a gente passou a atender a home do portal, atender o Globoesporte.com, o Cartola FC, inclusive dos 30 milhões de objetos que eu falo na minha palestra, eu acho que pelo menos uns 24 milhões são do Cartola. São aqueles escudinhos, as camisas que a galera edita o tempo todo, é sempre salvo lá. E a gente chegou até mesmo a atender o Big Brother, que é o projeto da Globo.com que tem a maior demanda de infraestrutura. É o projeto mais crítico, é o projeto mais delicado, é o projeto mais importante do ano e com mais demanda. Então, a ferramenta se mostrou bastante robusta para lidar com o Big Brother. O ato 4 aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a gestão do Swift e os problemas que a gente tem atualmente. A gente usa Puppet para gerência de configuração. Puppet é uma ferramenta bem robusta, ela é um tanto complexa, mas como na Globo.com a gente já tinha expertise com Puppet, a gente não, né, porque eu não tenho expertise com Puppet não, mas a galera que trabalhava lá já tinha. Já tinha muitas receitas prontas, então, por exemplo, se hoje alguém na Globo.com quiser usar um Nginx, já tem uma receita pronta de Nginx, então, em questão de minutos, a pessoa coloca o Nginx para rodar. Se hoje eu tivesse que instalar um OpenStack Swift, fazer uma gerência de configuração do zero, eu acho que eu estudaria Ansible, que está bastante em alta agora na comunidade, inclusive é o tema da próxima palestra, quem quiser pode dar uma olhadinha. A gente gera muito log, obviamente, com a quantidade de requests que a gente tem, então a gente precisa de um centralizador de logs. A gente atualmente está usando o Greylog para isso. Monitoração, a gente monitora todos os nossos serviços, obviamente, e faz essa monitoração nos Zabbix. É uma ferramenta muito boa para fazer monitoração, mas que tem a usabilidade um pouco desafiadora.
Então, se alguém estiver pensando em usar, é bom ter isso em mente. E, é claro, a gente tem um NOC, que é uma equipe de operação que fica 24/7 olhando os nossos telões, e se acontecer alguma coisa, algum serviço cair, eles fazem um restart ou qualquer rotina operacional que seja necessária. Cache, muito cache. A gente usa Nginx para atender o cache, e a nossa taxa de cache, mais ou menos, chega a 98%, e uma aplicação bem configurada chega a 99%. Ou seja, 99% dos requests da internet não precisam bater no nosso cluster de Swift. Eles já podem ser respondidos direto lá no nosso front-end. Isso economiza muito, muito, muito recursos. É graças a isso que a gente, para atender o Cartola, que tem 30 milhões de objetos, a gente tem somente 3 servidores de proxy. E eles dão conta muito bem do recado. Bem, além disso tudo, a gente criou o Vault, que é uma ferramenta para gerenciar as contas no Keystone e também para gerar os nossos objetos dentro do Swift. Essa aqui é a tela de gerência de objetos, né? Ela é copiada, ela foi construída em cima do Swift Browser, que é um projeto parceiro da OpenStack, com algumas adaptações, algumas evoluções que a gente fez. E essa aqui é a tela de gerência de usuários do Keystone, né? Então, aqui a gente reseta a senha, configura permissão, roles e tal. Na época, a gente estudou o Horizon, e para o nosso ambiente, dado que a gente usava só o Swift e o Keystone, a gente viu que o Horizon tinha algumas outras dependências, e a gente achou, cara, como a gente só faz poucas chamadas de API, vamos ver se de repente não vale a pena a gente pegar o Swift Browser e só adicionar algumas coisas. E atendeu a gente, foi crescendo, e hoje a gente tem plano de abrir o Vault para a comunidade, a gente acha que pode agregar valor, e a gente já está trabalhando nesse projeto. A gente quer só tirar as coisas que são exclusivas da Globo para poder abrir esse código aí. As dificuldades atuais, né? O que a gente tem de problema hoje em dia? Um dos problemas hoje nosso é o Keystone. Nosso Keystone está um pouco defasado em relação à última versão, porque a gente tem uma certa preocupação, novamente, de quebrar os nossos usuários. Acontece que, no passado, quando a gente tinha poucos projetos, era tranquilo da gente virar para todos os nossos clientes e pedir para eles atualizarem as bibliotecas, enfim. Mas hoje, com 216 projetos, é bem complicado fazer isso. Então, a gente ainda procura uma solução de como fazer essa atualização sem quebrar todo mundo. E o Ring, né? O Ring é como se fosse a base de dados central do Swift. É a base que o Swift consulta para saber onde gravar ou onde ler os arquivos. Ele é praticamente o coração do Swift, e qualquer coisa errada nesse arquivo, normalmente são 3 arquivos, se você fizer alguma coisa errada no Ring, você pode causar um dano meio grave no seu cluster. Então, atualmente, a gente faz esse trabalho a 4 mãos, normalmente são 2 pessoas para mexer nisso, mas na Globo.com a gente está adotando a postura de que procedimento manual é um bug. Então, a gente tem ideia de automatizar tudo que a gente faz, e esse aqui é um desafio automatizar para deixar mais seguro. A gente tem um problema também de pico de conexões. Eu não sei se alguém aqui tem o aplicativo do Cartola ou o aplicativo do Globoplay. Quando você recebe uma notificação, algumas vezes você recebe uma fotinha lá. Acontece que essa fotinha gera um tráfego um tanto grande. Se vocês olharem ali, a gente vai crescendo ali, a partir das 5 da manhã vai crescendo, e quando está em 8 horas, um tráfego que estava ali um pouco abaixo de 200 mil requisições, bate 1 milhão de conexões simultâneas. E esse cenário é muito interessante, porque o iOS, por exemplo, eu não sei o Android ainda, mas o iOS ele te dá 30 segundos para você fazer o download daquela imagem. E aí, quando a gente pensa, mas é só fazer autoscale, você tem 30 segundos para fazer autoscale e atender de 200 mil requisições, 1 milhão de requisições. Então, é um tempo muito curto para você fazer esse autoscale, então é um desafio bem interessante. Como a gente é uma empresa de mídia, a gente poderia até se organizar para poder fazer uma preparação, mas a qualquer momento pode acontecer uma notícia, alguma coisa importante, e a gente não saber que é necessário fazer um push notification dessa, enfim. Um ato bônus aqui que eu queria deixar são algumas curiosidades. A Globo.com ela foi o primeiro grupo de mídia fora dos Estados Unidos a oferecer conteúdo 4K. A gente apareceu num artigo da Variety. E essa notícia foi até retweetada pelo John Dixon, que é o líder do projeto do OpenStack Swift, né? A gente também já apareceu na revista Super User, que é a revista de notícias e informações da OpenStack. A gente foi tema de uma matéria lá. E ali está a foto do Neymar, porque o site do Neymar também utiliza o OpenStack Swift, lá da Globo.com.
Diferente dele, o site nunca caiu. E... Vocês gostam, né, cara? O nosso pico de tráfego foi mais ou menos ali uns 16 gigabytes por segundo. Esse tráfego, vocês podem ver ali que não foi muito tempo, não. 9h30 a gente estava normal, ali começou a subir. Isso aqui foi uma chamada no Fantástico para os vídeos 360 graus, que teve uma campanha especial de vídeos 360 graus. Foi feita uma chamada na televisão e vídeo é brutal, gente. Consumo de vídeo consome banda absurdo. Então, esse aí é um outro número que eu achei bem interessante trazer aqui para vocês. E, agora, assim, por que eu trouxe todos esses números, né? Será que é para mostrar que a Globo.com é grande, que a Globo.com é valiosa, enfim, para impressionar? Talvez. Mas, na verdade, eu acho que esses números eles mostram para a gente que a gente não precisa mais ficar preso às limitações que a gente tinha na década passada. Que nós podemos construir aplicações melhores, ambientes melhores e uma infraestrutura melhor. E quem sabe, com todas essas ferramentas, a gente não ajuda até a fazer a nossa parte para construir até um país um pouquinho melhor. Pessoal, eu vou deixar aqui de novo meu GitHub. Não tem muita coisa lá, pessoal. Minha raiz é sysadmin, então não tenho muita coisa lá no GitHub. Mas tem o projeto lá, OpenStack Day 2018, com os links e o texto dessa apresentação, os slides. Acho que tudo que eu achei interessante eu coloquei lá. Se alguém quiser entrar em contato para conversar ou saber um pouquinho mais sobre a nossa arquitetura, como o tempo aqui é limitado, não deu para compartilhar tudo, mas a gente é super aberto para compartilhar o que for possível. Tá bom? E antes das perguntas... faltou um slide. Não atualizaram meu slide. Temos vagas. Talentos.globo.com. Eu tinha atualizado os slides, mas acho que não deu tempo de mudar. Talentos.globo.com. E só entrar lá, tá todas as inscrições. E se alguém quiser dicas para as vagas que tem lá, pode falar comigo, que eu não tenho problema nenhum de dar os macetes para quem quiser. Beleza, galera? Eu tenho 3 minutos aqui. Eu não sei se está rolando pergunta ainda. Está rolando pergunta? Está podendo fazer? Como é que está? Não sei nem se o pessoal tem pergunta. Alguém tem alguma pergunta aí? Quer saber alguma coisa? Não. A gente optou pelo Swift porque a gente tinha pressa de oferecer o serviço e hoje em dia a gente já estuda algumas ferramentas. A gente queria saber um pouquinho mais sobre o Ceph, outras coisas. A gente quer estudar outras possibilidades. O Swift é porque tinha uma mínima experiênciazinha, então era coisa que a gente conseguia implementar mais rápido e, para nossa sorte, foi uma escolha muito boa. Então, a Globo.com investiu bastante no Swift e foi legal para a gente. A gente tem uma... Eu vou repetir as perguntas e vou... A pergunta é, a gente tem 30 milhões de objetos e eu falei que a gente só pode ter... É recomendado que tenha 1 milhão de objetos por container. Como que a gente lida com isso? Na Globo.com a gente oferece muita autonomia para o uso dos nossos serviços, né? É claro que isso gera alguns problemas, mas, por outro lado, isso dá muita liberdade para os nossos desenvolvedores exercerem a criatividade. Então, a gente tenta ter uma política de boa vizinhança. A gente monitora todos os nossos containers, a gente pega o tamanho deles. Toda vez que alguém passa de 1 milhão, a gente vai lá, bate na porta dele e fala: ô, amigão, tudo bem? Seu container aqui está com mais de 1 milhão. Dá para a gente ver alguma coisa aí, dar uma balanceada? O caso do Cartola foi um cliente, inclusive no caso do Cartola estava afetando um pouco a nossa disponibilidade, a gente entrou em contato com eles e eles implementaram do lado deles um mecanismo que cada vez que um container estava chegando próximo de 1 milhão, eles criavam outro container e armazenavam nesse outro container. Sobre o Ring, a gente só tem uma política a mais, que é a política de Erasure Code, mas a gente quase não usa. Na verdade, a gente não usa. Então, por enquanto, a gente está usando a básica mesmo. Pessoal, eu tenho 30 segundos. Vai. Cara, não dá muito, porque a maioria é do Cartola, então é SVG. Então, hoje em dia, eu acho que esses 30 milhões de objetos deve dar um número bem baixo, deve dar... Hoje em dia a gente tem 18 teras e hoje em dia a gente usa 4 desse. Então, a nosso volume é mais na quantidade de objetos do que no armazenamento em si. Tá? Pessoal, zerou aqui. Muito obrigado. Sucesso para vocês. Aproveitem o evento. Valeu.